Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um importante tema que é bem controverso entre os irmãos cristãos, né? É sobre o dom de línguas. Há muita falta de informação sobre esse tema, né? Eu quis realmente selecionar alguns textos bíblicos para tirar a dúvida de uns queridos irmãos que eu tenho, né? E começamos o estudo com o seguinte, né? Que esse importante dom é mencionado na Bíblia, né? Como eu disse, o dom de línguas, né? E tem sido incompreendido pelos sinceros irmãos da atualidade, né? Há mesmo quem afirme que não fala em línguas estranhas, não é batizado com o Espírito Santo, contrariando totalmente o que está escrito em Efésios 1:13, que afirma sermos selados pelo Espírito a partir do momento em que cremos em Jesus, e não no momento em que falamos línguas estranhas, ou seja, é uma espécie de cristão de segunda classe, né? Asseguram inclusive que a única prova de ser batizado com o Espírito Santo é falar língua estranha. Agora nós vamos saber se é realmente o que é realmente o dom de línguas, né? Biblicamente falando, né? Segundo a Bíblia, o dom de línguas é a capacidade de falar outra língua conhecida, em outro idioma. Esse é o significado do termo grego para língua, com o objetivo de anunciar a boa notícia e salvação por meio de Cristo. Em Mateus 28, versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: que devemos ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas. Observe que para ensinar é indispensável conhecer a língua falada do estrangeiro. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. 1 Coríntios 12:7. Se você analisar esse texto em 1 Coríntios 12:7, é o que eu falei, né? Concluímos, obviamente, que o falar em língua deve ter uma utilidade, deve ser ao menos inteligível. Lembrando que tenha um propósito evangelístico, ou seja, você tem que entender o que as pessoas falam, né? E não porque se a pessoa ela tá falando em línguas estranhas, como que ela vai edificar a igreja, né? Essa experiência autêntica aconteceu com os discípulos por ocasião do Pentecostes, né? A palavra Pentecostes é grega e quer dizer 50º dia, pois essa festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa, né? E eu vou ler então o texto introdutório de Atos 2, né? Para vocês entenderem melhor o que é um dom de línguas verdadeiro com base bíblica, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, e não em línguas estranhas, né? Continuando aqui, ó. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene
e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Tudo isso que eu falei está em Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 11. É só vocês irem lá e conferir. Ó, eu tô vendo aqui, chegou o pessoal dando boa noite. Andréia França, boa noite, Andréia. A Thalita, boa noite. Demorei um pouquinho, que atrasou um pouco a live, né? Mas eu tô aqui. Então, continuando aqui o estudo, o relato mostra que o dom de línguas foi dado para evangelizar. O verso 6, né, de Atos 2, ó. Atos 2, verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. É na sua própria língua, né? Por isso que eles entenderam. É uma língua inteligível. Como eu estava dizendo, o verso 6 declara, esse que eu falei, que cada um ouviu falar na sua própria língua, o que cada seguidor de Cristo dizia. E o verso 8, do mesmo capítulo 2, confirma, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? É uma pergunta. E a terceira ênfase, né? Pela terceira vez exclamaram os estrangeiros: como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? É o versículo 11 do mesmo capítulo 2. Frisando, né? É uma língua materna, né? Não é uma língua estranha que não tem como entender, né? Havia naquele lugar cerca de 18 nações diferentes. Era 18 nações diferentes, como eu li, né? Era Capadócia, Judéia, Mesopotâmia, e cada um falando na sua língua materna. Olha que interessante, né? Isso é base bíblica, né? Os apóstolos não tinham tempo e nenhuma escola para aprender todos aqueles idiomas. Você percebeu? Houve uma necessidade de pregar o evangelho em um lugar onde havia muita gente. Deus não poderia perder aquela oportunidade, né? Por isso o Senhor deu-lhes o dom de línguas estrangeiras. Esse é o dom de línguas estrangeiras, né? Note que os discípulos não falaram palavras ou sílabas sem sentido, né? Eram compreendidos em outros idiomas. Esse é o verdadeiro dom de línguas, né? Na verdade, a tradução correta deveria ser dom de idiomas, né? Para as pessoas entenderem correto. No grego, essa é a tradução correta. Mais para frente eu vou explicar. Há dois aspectos importantes a analisarmos no dom de línguas em Atos 2. Eu vou explicar. O primeiro, a mensagem de Pedro, ela centralizava em Jesus. Se você quiser comprovar, está lá em Atos 2, no mesmo capítulo, no versículo 22 ao 36. Ele fala totalmente sobre Jesus. Ele não fala de nós, ele fala de Jesus. Essa é mais uma característica do verdadeiro dom de línguas. A segunda característica: o dom de línguas não foi acompanhado por um êxtase sentimental descontrolado. Observe que a mensagem foi compreendida de forma a haver resultados. Quais eram os resultados? Na época foi nada mais nada menos que 3.000 pessoas foram batizadas. Esse acontecimento está em Atos 2,41. Eu vou ler para vocês entenderem melhor. 2,41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, houve uma necessidade, por isso que Deus ele concedeu esse dom de línguas, né? Tem mais o terceiro item a ser enfatizado. O apóstolo Paulo, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Ele enfatiza. Também afirma que as palavras usadas no dom são idiomas que precisam ser entendidos pelos ouvintes, para que se convertam a Cristo. Não adianta nada falar num idioma que a pessoa não conheça, ou seja, inteligível. Agora, porém, irmãos, ele diz, né? Agora, porém, irmãos, se eu
for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É uma pergunta. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecer o que se toca na flauta ou cítara? É uma pergunta. Pois também, se a trombeta se der som incerto, quem se preparar para a batalha? Outra pergunta. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. 1 Coríntios, confere lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 6 ao 9. Continuando aqui. Assim, vós com a língua não disserdes palavras compreensíveis. Como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar, né? O dom de línguas é um sinal para os descrentes. Isso é importante. É um sinal para os descrentes, a fim de que ouçam as maravilhas de Deus no idioma deles. Línguas. Não é um sinal para os crentes, nós. Conforme 1 Coríntios 14, 22. Confere lá. Está escrito o seguinte. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Portanto, tal dom não deve ser usado para o orgulho pessoal. Simples, né? O dom de línguas é concedido para evangelizar outras pessoas de outras nações que não conhecem o Salvador. É para isso que é o dom de línguas. Mas tem mais ainda. Tem muitas regras a serem seguidas no uso do dom de línguas, o uso de dom de línguas verdadeiro. Primeira característica. No máximo, três pessoas devem falar de forma sucessiva e organizada, uma de cada vez. Confere lá. 1 Coríntios 14, versículo 27. Eu não vou ler porque senão a live vai se estender muito, né? Segundo, deve haver tradutor, intérprete. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. Terceira característica. Cumprir o papel de edificar a igreja, estando subordinado ao dom de profecia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, 5 e 26. Só conferir. Quinta característica, ser enriquecido pelo amor aos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 e 9. Agora um comentário muito importante sobre tudo isso que eu falei. Muitos cristãos de hoje ferem essas 5 regras principais. Em muitas congregações, por exemplo, há certo número de pessoas e todos querem falar ao mesmo tempo. Não pode haver intérpretes porque os que falam não sabem o que estão falando. Observação. Por que utilizar... Uma pergunta muito interessante. Por que utilizar então o dom de línguas no Brasil se todos falam português? Sem nexo, né? Tem mais aspectos importantes que eu vou citar aqui, ó, a serem avaliados acerca desse dom de idiomas, né? De línguas. Primeiro, como eu falei agora, né, no comentário, a gritaria não pode fazer parte da manifestação de qualquer dom. Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Efésios 4, versículo 30 e 31, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Entendeu? Não pode ter gritarias no culto, no chamado dom de línguas, né? O Espírito de Deus, para começo, ele é consolador, né? Ele não é bagunça. Segundo, a pessoa tomada pelo Espírito tem paz e domínio próprio.
Pode conferir, Gálatas 5, versículo 22 e 23, que diz o seguinte, né? Que o fruto do Espírito é a beneficência, a mansidão e por aí vai, né? É só ler lá que tá lá. Ou seja, não cai no chão. Entendeu? Terceiro, o dom de línguas não provoca desordem na igreja. Em 1 Coríntios 14, versículo 33 e 40, é dito que Deus não é de confusão, e sim de ordem e paz. A obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e dignidade. Havendo barulho, choca os sentidos. Como você vai entender se tem uma balbúria de pessoas falando, né? Não tem como. Confira lá, ler Mateus capítulo 6, versículo 6 e novamente Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre os frutos do Espírito. Lembremos que Deus não é surdo. Quarta característica, o Espírito Santo somente é concedido aos que obedecem a Deus. Atos 5, versículo 32. Será que os que se dizem possuidores do Espírito guardam todos os mandamentos de Deus? Tiago 2,10 ele enfatiza: se faltar um mandamento, faltou todos. A pessoa que conhece a palavra e de livre vontade desobedece a Deus não tem o Espírito Santo, mesmo que possa parecer. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração se torna abominável. Está lá em Provérbios capítulo 28, versículo 9. O fato de alguém falar em línguas não é prova de que ele tenha sido batizado pelo Espírito Santo. A Bíblia apresenta diversas pessoas que receberam o Espírito Santo e, contudo, não falaram em línguas, pois não era necessário. Não era necessário. E são elas, ó. Tem os samaritanos, Atos 8, versículo 17, Maria, Lucas 1:35, Estevão, que foi o primeiro mártir, Atos 6, versículo 5, Atos 7, versículo 55, Saul também, que foi o primeiro rei de Israel, está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, Gideão, que foi o juiz de Israel, né? Juízes, capítulo 6, versículo 34, Sansão, que foi outro juiz, Juízes, capítulo 15, versículo 14, Zacarias, que era pai de João Batista, Lucas 1, versículo 67, Bezalel, em tempos remotos, Êxodo 31, versículo 1 ao 3, João Batista e a mãe dele, Lucas 1, versículo 15 e 41, e os 7 diáconos, Atos 6, versículo 1 ao 7. E nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Eu vou até ler para vocês esse versículo. Jesus, o próprio Jesus. Ó. Lucas 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Agora, um detalhe muito importante sobre tudo que eu falei. Vemos que Jesus nunca falou em línguas, né? Está aqui, está relatado na Bíblia. Será que ele não tinha o Espírito Santo? Claro que tinha, né? Ele não usou esse dom porque não havia uma necessidade evangelística para tal. Exige que todos os irmãos falem em línguas, é querer dirigir o Espírito Santo. Né? É a mesma coisa que nós estamos querendo mandar no Espírito Santo. É ir contra a soberania dele, pois somente Deus, Espírito Santo, é quem distribui os dons como ele quer. Porém, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Né? É conforme ele quer. Em Atos 16, 17, ó, isso aqui é muito interessante. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios.
falarão novas línguas. Esse é um texto muito famoso. O que significa falar uma nova língua? Na Bíblia, o texto original grego responde, sabe o que? Falar novas línguas? Há duas palavras gregas diferentes para descrever esse termo novas línguas, que seria na verdade neos e kainos. O que quer dizer do original grego neos e kainos? A palavra grega neos é algo novo que não existia antes. E o kainos é algo novo que já existia. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem, né? O significado de neos e kainos no grego original. A palavra empregada em Lucas 16:17 é kainos, indicando assim que as novas línguas faladas pelos discípulos de Jesus seriam novas apenas para eles que não conheciam, mas elas já existiam, entendeu? Vou fazer uma ilustração bem interessante para que vocês entendam melhor o neos e o kainos, né? Ilustração, uma primeira, né? A pessoa tinha um carro, faz de conta, né? Ano 2007 e trocou por um de ano 2008. Para a pessoa que comprou o carro, é novo, não é? Significa novo na experiência, entre aspas, né? Pois o carro já existia, era 2007 para 2008. Assim é o dom de línguas em Marcos 16:17. Para a pessoa que aprendeu a nova língua, é nova kainos. Kainos é algo novo que já existia, entendeu? Mas o idioma já existia, era falado por um grupo de pessoas. E tem uma segunda ilustração bem interessante que eu posso falar. Certa vez um pastor, né, é uma historinha, foi em um culto para testar se realmente aqueles cristãos entendiam o que estava dizendo. Presta atenção, o que eles estavam dizendo. No decorrer da programação, ele recitou o Salmo 23, que é muito conhecido por todos, né? Em grego, detalhe, em grego. Um dos membros daquela igreja levantou-se e foi interpretar o que o pastor disse. Afirmou que Deus estava pedindo para que todos entregassem o coração a Jesus, sendo que o pastor apenas falou o Salmo 23 em grego, e ainda por 3 vezes. Imagine que balde de água fria, não é mesmo? Foi para a congregação quando o pastor disse o significado verdadeiro das palavras e que o suposto tradutor estava mentindo, né? Porque ele estava falando em grego, ele ainda falou o Salmo 23 3 vezes. Entendeu? Por isso que nós temos que ter a base bíblica, né? Para a gente entender melhor o que é o dom de línguas verdadeiro, né? A língua falada é um sistema de linguagem em que os seres humanos dotados de inteligência se comunicam e se entendem perfeitamente. As línguas estranhas, entre aspas, faladas em muitos cultos de hoje, não têm nada em comum com as mais de 3.000 línguas e dialetos existentes na Terra. Sabia que existe mais de 3.000 dialetos nesse planeta? Por conseguinte, não possui importância evangelística, nem serve para identificar quem é cristão consagrado ou não. Lembra que eu falei em Efésios 1:13? Vou ler novamente, Efésios 1:13, que é muito importante. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, né? Entendeu? A teoria de que o genuíno dom de língua se manifesta hoje na forma de línguas estáticas, né? Não faladas atualmente por qualquer povo ou nação, carece de fundamento bíblico. É estático, algo estático. As várias alusões na versão, eu estou lendo aqui na versão Almeida e corrigida, a línguas estranhas, 1 Coríntios capítulo 14, verifica lá depois. Não aparecem no texto original grego. O termo línguas estranhas foi acrescentado pelo tradutor para tentar facilitar, mas na verdade ele dificultou.
a compreensão do texto, entendeu? Entretanto, dificultou mais ainda, dando apoio à ideia de que o dom de línguas bíblico é algo ininteligível, onde a expressão usada é simplesmente línguas. Você entendeu? O denominador aí, ele quis facilitar, mas na verdade ele complicou colocando isso, né? Na verdade ele simplesmente era para traduzir línguas, mas ele complicou. Portanto, se estou falando a você, faz de conta em japonês, né? Eu sou japonês, né? Sou descendente de japonês. Japonês ou francês ou qualquer outra língua, né? Estrangeira. E você não sabe nada de francês, japonês ou qualquer outra língua, para você estou falando língua estranha, entendeu? É uma língua estranha, pois não pode ser entendida, a não ser se você saiba, né? Mas isso não quer dizer que o idioma que eu estou falando, francês, japonês, né, por exemplo, é um idioma que não pode ser entendível por ninguém. Pode ser. Daí surge a necessidade do intérprete, né? Segundo nossos dicionários, interpretar é a arte de determinar o significado preciso de um texto ou lei, fazer entender. Traduzir é apenas converter cada palavra de seu estado estranho, né? Ao corrente entendível. O que seria entendível? Algo que que a pessoa vai falar e você vai compreender, né? Portanto, não existe tradução sem interpretação. É a mesma coisa, igual eu falei, eu sou filho de japonês, né? Faz de conta, eu vou falar em japonês aqui. Eu vou falar uma frase bem curtinha. Por exemplo, Watashi wa Tomodachi desu, né? Vocês entenderam? Não, mas é inteligível, uma língua inteligível. Agora vamos fazer de conta que tem um intérprete aqui do lado. O que eu quis dizer? Eu sou um amigo de vocês, né? Eu sou seu amigo, né? É isso, é algo inteligível, tem que ter um intérprete. Não uma bagunça, né? Daí não tem como, né? Como que você vai entender no meio de uma bagunça, né? E então, portanto, deve ter uma tradução, né? Um intérprete. E não esqueça, esse é para finalizar, é muito importante para você entender como é que é o verdadeiro dom de línguas. O dom de línguas em Atos 2, que eu li aqui, leia quando acabar a live, por favor, leia, mas leia com atenção, peça ao Espírito Santo a iluminação para que vocês possam entender melhor. O dom de línguas em Atos 2 e também em Atos 10, capítulo 19, o 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, tem sempre um propósito evangelístico. Analise bem, leia e você vai comprovar que o dom de línguas ele sempre teve uma intenção evangelística. Ela não é falada de qualquer maneira, entendeu? E eu vou deixar para finalizar uma frase bem para entender, né? Que vai ficar mais inteligível do que eu falei, né? Se quiser, como é que a gente vai... como que eu posso explicar? Como é que a gente vai implementar o dom de línguas no Brasil? Porque nós moramos no Brasil. A gente vai falar em línguas estranhas, né? Eu já expliquei que não existe esse negócio de dom de línguas estranhas, né? Porque tem que ser inteligível, segundo o apóstolo Paulo disse, né? Como é que eu vou falar em línguas estranhas se eu moro no Brasil? Eu tenho que falar em línguas que as pessoas entendam. Não há precisão. Teve a precisão de falar dom de línguas e não foi estranhas, foi um dom de línguas que foi falado para diversas nações, porque houve necessidade. Por isso que teve o Pentecostes, né? Teve o derramamento do Espírito Santo. Daí os apóstolos começaram a falar em línguas, mas se não forem línguas estranhas, forem em outras línguas, em línguas maternas, é isso. Por isso, aqui no Brasil não há necessidade de você falar, entre aspas, línguas estranhas. Você tem que falar no seu próprio idioma. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia. Nós não podemos só ficar só no que o pastor fala, porque às vezes o pastor ele pode estar enganado ou equivocado ou até mesmo mal intencionado, entendeu? Por isso que fala em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos ler mais a Bíblia e vamos nos abrir mais a mente. Eu sei que o que eu falei aqui
causa impacto para muita gente, porque ainda não conhecia essa profundidade sobre Atos 2, sobre Pentecostes, sobre dom de línguas, né? Mas é só orar, eu sei que na hora vai causar um impacto, você vai falar, nossa, ele está blasfemando contra o Espírito Santo, mas não é assim. Se você analisar bem tudo que eu falei, você vai ver que não é eu que tenho a razão, a Bíblia tem razão, e você, infelizmente, está seguindo uma religião ou uma pregação, uma doutrina totalmente antibíblica, porque o apóstolo Paulo mesmo diz que o dom de línguas é dom de línguas inteligível, e não essa bagunça que há, infelizmente, na maioria das igrejas, né? Então, esse é o meu recado. Opa, deixa eu ver aqui, tem uns recadinhos aqui, só um momentinho que eu vou ler aqui, antes de terminar a live, né? Eu presenciei uma vez um encontro de duas pessoas evangélicas que não se conheciam, ao se encontrarem falaram em línguas diferentes. O que foi então? Legal. Eu vou responder essa sua pergunta, Andréia, no inbox, tá? Porque a live já está bem já estendida, né? Mas eu vou responder para você essa pergunta, tá? A amiga tá aqui. Ah, tá, legal. Manda um abraço aí, tá bom? Então, espero que o pessoal tenha curtido aí a live e eu procurei passar o que eu sei, né? O que eu aprendi, o que eu estudo e o que eu procuro realmente me abrir ao Espírito Santo, né? E como diz a palavra de Deus, né? E de ensinar, né? E de pregar, né? É o que eu estou procurando fazer, né? Não precisa seguir a mim, mas analisa na Bíblia. Procura conhecer melhor da Bíblia, tá bom? Valeu. Tenha uma boa noite. Paz e graça.